Quero aqui relatar brevemente o trabalho que a Comissão de Assuntos Econômicos, dessa casa, presidida pela senadora Gleisi Hoffmann, tem desenvolvido em torno já do debate relativo à PEC 241, proposta de emenda constitucional que visa o estabelecimento de um teto para os gastos públicos. Aliás, proposta essa que está sendo debatida nesse momento na Câmara dos Deputados e deverá ter a sua votação de segundo turno ainda no dia de hoje na Câmara, o que fará com que, com a remessa desta proposta ao Senado Federal, seja lida imediatamente e possamos seguir um calendário já pré-estabelecido pelo presidente da Casa em comum acordo com as lideranças. E de acordo com esse calendário, senhores senadores, senhora senadora, deveremos, o Senado Federal, estar votando terminativamente a matéria, ou seja, na votação do segundo turno, aqui no plenário, entre os dias 13 e 14 do mês de dezembro. Portanto, uma matéria de tamanho impacto, uma matéria de tanta relevância, no nosso entendimento, não deveria estar tramitando com um tempo tão exíguo como está aqui no Congresso Nacional. Para que todos tenhamos ideia, a votação do primeiro turno da matéria na Câmara dos Deputados passou quase que despercebida. Mas foi a partir dessa votação de primeiro turno que a sociedade brasileira começou a compreender o real significado dessa matéria. E a partir do momento, senador Regufe, que compreende o conteúdo da matéria, se mobiliza contrariamente à aprovação da mesma. Porque, veja, eu tenho ouvido muitos discursos aqui, dizendo o seguinte: eu sou a favor da responsabilidade fiscal, o governo não pode gastar mais do que ganha. Vamos lá, eu não concordo com essa conclusão em todo o seu aspecto. Até acho que o governo tem que buscar, tem que perseguir a responsabilidade fiscal, gastar sempre aquilo que tenha efetiva condições de gastar. Entretanto, a vida não é aquilo que nós queremos, mas a vida é aquilo que é. Muitas vezes, o imprevisto acontece e muitas vezes o imprevisto, ele traz consigo responsabilidades antes não previstas. Por exemplo, o país, e não só o Brasil, o mundo inteiro hoje vive uma crise econômica profunda. Qual a família brasileira que não passou por crises econômicas também? E diante desses momentos difíceis é que nós precisamos tomar decisões importantes. E essas decisões, no meu entendimento, têm que ser sempre decisões para favorecer aquele que mais precisa ser favorecido e não aquele que já é favorecido. Então, diante desses discursos é que eu digo o seguinte: uma família, quando tem um ente doente e que precisa ultrapassar o seu orçamento, será que por conta da tal responsabilidade fiscal não ultrapassará o seu orçamento porque não quer se endividar e deixará que o ente da família morra? É diante desse quadro que o Brasil está posto. E muitos aqui dizem, ou é a aprovação da PEC, o limite dos gastos, ou é a falência do Estado brasileiro, ou é um número muito maior de desemprego. E isso não é verdade. Isso é a maior mentira que eu já ouvi nos últimos tempos, por uma razão muito simples. Esse teto que está sendo estabelecido, teto de gastos no orçamento, só serve para os gastos primários, ou seja, aquilo que se gasta com saúde, com educação, com cultura, ciência e tecnologia, segurança, agricultura, pagamento de pessoal, programas sociais. Os gastos financeiros estão fora
estão fora desse limite de gastos. E veja, um dia desses, agora recentemente, foi esse presidente ilegítimo quem disse: para que tanta balbúrdia? Para que tanto desespero? Porque essa proposta, se o país, se o parlamento quiser, pode ser modificada daqui a 3, 4 anos. Não há nada que impeça que a proposta seja modificada. Pois bem, diante dessa declaração do senhor Temer é que eu questiono. De fato, ele tem razão. A proposta pode ser modificada daqui a 2, 3, 4 anos, depende da decisão do Congresso Nacional. Então, se ela pode ser modificada, por que aprovarmos uma proposta para 20 anos? Se é uma proposta de ajuste fiscal para enfrentar um momento de crise econômica, por que uma durabilidade de 20 anos? Um presidente que não tem nem 3 de mandato? Por que 20 anos? Por que, através de emenda constitucional, uma proposta de ajuste fiscal? Sabe por quê, senador Regufe? Porque eles querem que isso dure 20 anos. E aí, não vamos trabalhar só com esse cenário de recessão, que é o que nós estamos vivendo hoje. Vamos trabalhar com o retorno do cenário de desenvolvimento. Quando o país voltar a se desenvolver, de acordo com a Constituição vigente, estará proibido de investir no social. Estará proibido de investir na infraestrutura, estará proibido de melhorar o salário dos trabalhadores, porque com essa PEC se acaba a política de valorização do salário mínimo, se acaba tudo, absolutamente tudo, enfraquece a saúde e a educação. E não vem eles dizer, não, educação pode ter um aumento além da inflação, como saúde também, mas tem que cortar de outro lado. Cortar da onde? Da segurança? Cortar da onde? Da ciência e tecnologia? Para continuarmos a ver as nossas inteligências indo embora do Brasil? É claro que pode, desse jeito pode. Então, por que os 20 anos? Porque querem manter. Então, quando nós iniciarmos novamente um ciclo promissor de desenvolvimento, o Estado brasileiro estará impedido de investir no seu próprio desenvolvimento, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico estará proibido porque estará limitado. Só pode aplicar aquilo que aplicou no ano anterior, acrescido da inflação. Então, por que 20 anos? E por que PEC? Da onde vem tanta submissão a quem querem atender? E aí, senhores senadores, eu quero fazer um paralelo, e aqui falava do trabalho desenvolvido pela Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, porque nós estamos debatendo a matéria não apenas levantando os seus malefícios para a sociedade brasileira, mas nós estamos debatendo a matéria também sob o ponto de vista de apontar quais as alternativas para tirar o Brasil da crise. Porque é preciso, sim, tirar o Brasil da crise. Aliás, quem passou o ano de 2015 todo atrapalhando o governo da presidenta Dilma, prejudicando o Brasil, foram esses que estão no poder hoje, que não titubearam em nenhum momento de tirar do poder uma presidente que não cometeu nenhum crime. Não titubearam em nenhum momento de tirar essa presidente sabendo que ela não cometeu nenhum crime, mas como não viam nela alguém que iria aplicar a sua proposta na íntegra, que nada mais é do que o retorno ao Estado mínimo, a aplicação da política neoliberal, entenderam por bem tirá-la, vendendo ao povo brasileiro a imagem falsa de que ela era responsável por tudo, responsável pela corrupção, responsável pela crise econômica, e abastasse com que eles assumissem o poder, tudo melhoraria. Está aí, todas as previsões do desempenho da economia brasileira, nenhuma delas tem sido positiva, mostram que o cenário econômico vem piorando, inclusive após a assunção de Temer no poder, vem piorando significativamente. Projeção do Banco Central, projeção de vários institutos de pesquisa, de acompanhamento econômico, mostram que a economia está se deteriorando. E está aqui hoje. Hoje saiu, senador Regufe, eu concederei a parte a Vossa Excelência, hoje saiu o relatório tão esperado, a ata do Copom, que baixou, entre aspas,
os juros, a taxa Selic, em 0,25%. Saiu hoje e vamos ler o que está escrito no relatório. Vamos ler com atenção, mas vamos ler e vamos interpretar, porque baixar a taxa de juros no Brasil em 0,25% significa, sabe o quê? Aumentar os juros reais diante de um cenário de queda de inflação, diante de um cenário de recessão. Então, quem sempre usa o microfone para demagogicamente falar, e os empregos que estão indo embora, perderam uma grande oportunidade de começar a enfrentar o desemprego, baixando de forma mais significativa a taxa de juros nesse país. 0,25% é um arremedo, é uma taxa, é um recuo pífio que não vai contribuir com o que poderia contribuir para iniciar um processo de alavancagem do nosso desenvolvimento e retomada do desemprego. Isso significa muito, muito do ponto de vista de economia e de geração de emprego que poderia ser. E olha, eu estou falando aqui sobre a ótica dos economistas mais conservadores. Os mais conservadores, os mais ortodoxos é que diziam, que escreviam que no mínimo a taxa tinha que baixar meio ponto percentual, pois só baixou a metade disso, 0,5%. Só a metade disso. Então, veja, e ao lado temos essa decisão da política cambial, da política econômica, macroeconômica, e do outro lado temos a PEC 241. A PEC 241 tira dinheiro do público. A política macroeconômica brasileira permite que sejam esbanjado dinheiro com pagamento de juros. E é simples assim, sim, senhores, é simples. Os juros, o que o país gasta pagando juros é quase a metade do orçamento da União. É isso, a lógica da PEC, eu tive a oportunidade de escrever isso no artigo publicado no dia de hoje, no jornal Folha de São Paulo, que a lógica da PEC 241 não é outra, a não ser economiza com o social para gastar e passar para os banqueiros. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, eu quero lamentar, espero que aqui no Senado tenhamos condições de mostrar à sociedade brasileira o que está em curso no país e, a partir daí, conseguirmos o apoiamento necessário para brecar essa proposta, que é negativa, é nociva, é uma proposta muito boa para o sistema financeiro, para os especuladores, mas terrível, mortal para a nação e para o povo brasileiro. Senador Regufe. Senadora Vanessa, na minha concepção, um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. Quando um governo gasta mais do que arrecada, tem alguém que vai pagar isso no ponto futuro, porque o dinheiro do governo, que as pessoas acham que é do governo, ele, na verdade, é de todos os contribuintes brasileiros. Ele é da população brasileira, não existe dinheiro do governo. Aquele dinheiro é da população. Quando o governo gasta mais do que arrecada, alguém tem que pagar essa conta no ponto futuro. E quem paga essa conta? É o contribuinte brasileiro com aumento de impostos. E é esse contribuinte que eu represento no meu mandato. Então, na minha concepção, o governo não pode gastar mais do que arrecada, e isso, para mim, é princípio. Agora, com relação ao lado financeiro que Vossa Excelência colocou, aí eu concordo, precisa-se reduzir a taxa de juros, sim. Cada 1% de redução na taxa de juros, na taxa Selic, o governo tem uma economia aos cofres públicos de 17 bilhões de reais por ano. Cada 1% equivale a 17 bilhões. Agora, essa redução da taxa não pode ser por decreto. Ela tem que ser de forma sustentável, porque se ela é por decreto, ela gera um impacto na inflação no ponto futuro, e a inflação é o pior dos impostos, principalmente para as pessoas mais humildes. Então, ela precisa ser acompanhada de uma redução dos gastos públicos, para que nós possamos fazer uma redução da taxa de juros de forma sustentável. Eu considero também o 0,25% pouco, considero uma redução muito pequena. Agora, a taxa de juros estava há um tempo já em 14,25%, e antes do 14,25%,
no governo anterior só crescia também. Houve uma redução lá atrás, sem ter a redução dos gastos públicos, então explodiu os gastos públicos e tentou-se reduzir a taxa de juros. Qual foi o resultado? Num ponto futuro, teve que aumentar as taxas de juros novamente. Aí ela foi aumentando e chegou aos 14,25, que chegou no governo anterior. Então, isso é importante que se diga. E agora, com relação ao governo atual, eu tenho várias críticas ao governo atual. Acho que há um loteamento da máquina pública pelos partidos. Continuou o mesmo loteamento que eu criticava no governo anterior, continua nesse governo. Eu não tenho nenhum cargo no governo, quero aqui sempre agir com independência e respeito ao meu eleitor. Justamente por isso, eu não peço nada para o governo, não tenho cargo nenhum para poder representar bem o meu eleitor nessa casa, sempre pensando, na hora de votar um projeto, não se aquilo vai beneficiar ou prejudicar um governo, e sim se aquilo vai beneficiar ou prejudicar a população, o cidadão, o contribuinte. Então, eu considero que, com relação à responsabilidade fiscal, um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio, porque quando o governo faz isso, quem paga essa conta, no ponto futuro, é o contribuinte com aumento de impostos. E é esse contribuinte que eu represento aqui no meu mandato. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é essa explosão de juros que nós temos no Brasil, com a segunda maior taxa de juros reais do mundo, e o contribuinte tendo que pagar essa taxa de juros para ficar sustentando gastos ineficientes de governo, sustentando a irresponsabilidade fiscal de governos. Então, eu penso que tem que reduzir a taxa de juros, sim. Considero essa redução pequena, como Vossa Excelência disse. Agora, lembrar que no governo anterior a taxa de juros subiu, chegou aos 14,25 e depois ficou muito tempo parado no 14,25. Agora, não tira a razão da crítica de Vossa Excelência de que essa redução é pequena, ínfima e muito menor do que a população precisa, até para que a gente possa impulsionar o desenvolvimento econômico do país e gerar emprego e renda nesse país. Eu agradeço a parte, nobre senador Regufe, de Vossa Excelência, e essa parte que Vossa Excelência faz mostra o quanto nós necessitaríamos seria o passado já, com uma expectativa de que, tudo bem, não precisa mais, mas o quanto nós necessitamos de um espaço para debater profundamente essa matéria. Porque essa matéria é extremamente complexa. Ela atinge o dia a dia da vida de toda a nossa gente. Vossa Excelência, quando fala do governo anterior, deve lembrar de tantos pronunciamentos que nós ouvimos aqui, que a presidenta Dilma foi responsável, que isso, aquilo, aquele outro, e que uma das irresponsabilidades dela teria sido baixar tanto quanto baixou a taxa de juros. E por que não? Porque foi abrupta, porque foi isso, porque foi aquilo. Tentou-se muito, mas aí ela perdeu a confiança para continuar governando o país. Foi exatamente nesse ponto, quando ela quis enfrentar o setor financeiro brasileiro e do mundo inteiro que atua aqui, que, aliás, se beneficia muito aqui. Vossa Excelência, tenho certeza absoluta, senador Randolph, nós podemos apresentar emendas, sim. Querem limitar os gastos públicos? Vamos limitar também os gastos financeiros. Tenho certeza absoluta que Vossa Excelência concorda com essa proposta. Vamos também... Olha aqui, eu tenho aqui uma matéria que saiu em todos os jornais agora recentemente, dia 14 de outubro. Qual a manchete? Margem dos bancos com crédito cresce 60% em 2 anos. E Banco Central pede redução. Para eles, o Banco Central não impõe nenhum limite. Só pede redução. Estamos falando, sabe de quê? Dos tais spreads bancários. Os tais spreads. Olha aqui o que diz a matéria. A matéria diz que dados do Banco Central mostram que, em pouco menos de 2 anos, o spread bancário subiu 15,40 pontos percentuais. Em dezembro de 2014, os bancos captavam dinheiro a uma taxa média de 12% ao ano e emprestavam a uma taxa média de 37,3% ao ano, ou seja, eles pegavam dinheiro e pagavam 12% e emprestavam a 37%. Mas logo em seguida, a taxa que eles pagavam para captar o dinheiro, que era de 12%, passou para 12,3%.
Não se mexeu quase nada, continuou na casa dos 12 pontos percentuais. Mas eles passaram a emprestar, sabe quanto? Em agosto? Agora, em agosto, a 53%. E o que o Banco Central faz? O que faz o senhor Temer? Manda para cá um projeto de lei? Manda um projeto de lei para brecar isso, para estabelecer um limite? Ou será que agora o sistema financeiro é o Deus que não pode se sujeitar a nenhum limite? Não. Pede para reduzir. Quanto custa os juros de cartão especial, de cartão de crédito no Brasil? Será que quem está nos ouvindo sabe? 470%. Vossa Excelência, me permite 400, eu vou conceder a parte a Vossa Excelência, 470% é o que custa. E cadê? A PEC fala em limitar? Ah, mas não pode por quê? Por que não pode? Todos os setores produtivos do Brasil de serviços reclamam queda nas vendas, queda na produção, portanto, no retorno. Mas o banco não reclama. Pelo contrário, quanto maior a crise, mais eles aumentam taxas, mais eles aumentam juros, mais eles ganham. E não há nenhum limite para isso? O que é isso? E eu aqui repito, é um absurdo terem baixado somente 0,25%. Tinha que ter baixado, e isso era a visão dos conservadores, 0,5%, porque cada 0,25%, quanto custa? Em torno de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais é pouco? Não é pouco, não é pouco. Ou seja, repito, a lógica da PEC 241 é tira dinheiro do povo para dar dinheiro para banqueiro. Essa é a lógica. E por isso tiraram a presidente do poder. Antes de conceder a parte, senador, a Vossa Excelência, eu só queria pedir de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, porque eu tenho aqui para fazer meu pronunciamento e vejo que tem 3 minutos somente. Eu já lhe dei, eu aumentei, mas... Tá bom, então. Sim, eu vou conceder, mas eu queria que Vossa Excelência me permite, são 2 páginas depois, porque é a nota oficial do meu partido em relação ao fato ocorrido no Senado Federal, não é, com a entrada da Polícia Federal aqui nessa... Tudo bem, estou lhe dando, senadora, então, por favor. Então, senador, eu só pedi que fosse breve para eu poder ler, pelo menos, se não a íntegra, mas parte, não é, senadora Ana Amélia, da nota que eu considero muito importante e abordar, mesmo que rapidamente, os fatos ocorridos e que envolvem o Parlamento brasileiro, o Senado Federal. Senadora Vanessa Graziotin, de maneira muito respeitosa, e não poderia ser diferente, eu acho que Vossa Excelência confunde o pecado com a penitência. O partido de Vossa Excelência governou o Brasil durante 13 anos. Meu partido apoiou este governo durante 13 anos. Vossa Excelência, o partido de Vossa Excelência é parte, é sócia de Vossa Excelência também, salvo engano, o que era antes. Vossa Excelência me deu uma parte, eu vou agradecer, senão eu vou devolver a parte a Vossa Excelência e oportunamente eu posso, sem qualquer tipo de divergência. Apenas lembrar a Vossa Excelência que eu acho que Vossa Excelência confunde o pecado com a penitência. O estabelecimento de um novo regime fiscal não é a causa, é a consequência. É a consequência para sanar toda a desorganização que foi deixada, que foi herdada pelo governo do presidente Temer. Aliás, eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, eu não votei em Temer na última eleição, eu votei em Aécio Neves. Quem deve ter votado em Temer é Vossa Excelência, porque o presidente Temer foi vice-presidente da presidente afastada Dilma Rousseff. Então, eu falo com muita tranquilidade, porque eu não votei em Temer, eu votei em Aécio Neves. Agora, o estabelecimento de um novo regime fiscal é uma realidade que se impõe em função do legado, em função da desorganização do governo que Vossa Excelência fez parte ao longo dos últimos 13 anos. Porque Vossa Excelência fala como se não tivesse nada a ver com o passado. Vossa Excelência fala como se não tivesse liderado a desorganização do nosso país. Eu quero lembrar a Vossa Excelência que nenhum outro governo na história da República Brasileira foi tão generoso com o sistema financeiro como o governo de Vossa Excelência. O governo de Vossa Excelência pagou, em 2015, mais de 500 bilhões de reais ao sistema financeiro.
teve um governo mais generoso, o de Fernando Henrique, do seu partido, do PSDB. Senhora presidente, eu não estou entendendo nada. Eu garanto a Vossa Excelência, os juros eram de 43%. O senador Ricardo está fazendo uma parte, a senadora que está na tribuna, senadora Vanessa Graziotin. Vamos ter que ter um pouco de fidalguia, no mínimo, para não dizer respeito dentro do plenário. Eu lamento profundamente o incômodo do senador Lindenberg Faria, porque é difícil, realmente, não revelar incômodo quando se ouve verdade. É que Vossa Excelência disse que nenhum outro partido, nenhum governo. Presidente. Senador, por favor, faça a parte na hora, senador, por gentileza. Vossa Excelência vamos ter estará na respeito, tribuna, vamos nos alimentar e mostrar à sociedade. Fazer um bom debate acerca da nossa conjuntura, mas eu ia dizendo exatamente isso a Vossa Excelência. O novo regime fiscal é consequência e não causa. A causa foi a desorganização que foi deixada pelo governo de Vossa Excelência, que Vossa Excelência defende e sempre defendeu aqui de maneira muito convicta. O endividamento do Estado brasileiro, ele alcançou patamares jamais vistos na história do nosso país. O governo que Vossa Excelência defendeu... Outra inverdade. Senhora presidente, eu peço que Vossa Excelência possa manter aqui o senador Lindenberg dentro dos níveis da civilidade e da educação. A dívida do Fernando Henrique era 60% Ele daqui a pouco vai utilizar, daqui a pouco a tribuna. Vossa Excelência não precisa ficar nervoso. Vossa Excelência só tem que se ater aos dados, porque eu estou me atendo aos dados, mas eu não estou debatendo com Vossa Excelência. Daqui a pouco nós podemos debater, não tem dificuldade alguma, porque, no fundo é isso. Os aliados da presidente afastada pelos crimes de responsabilidade que cometeu mergulharam o nosso país num colapso absoluto. E o que eles deveriam agora é dizer o seguinte: escuta, no lugar de um novo regime fiscal que possa limitar o custo do setor público para o brasileiro, porque um dos grandes equívocos do governo afastado, do senador Lindenberg e da senadora Vanessa Graziotin, é que esse governo se meteu a fazer PIB. E toda vez que o governo se mete a fazer PIB, o que ele faz é déficit. O que ele faz é o que ele fez, a apropriação do Estado brasileiro em razão do interesse de um projeto inescrupuloso político que foi colocado em curso nesse país. Eles se esquecem que eles deixaram o país devendo 80% do PIB de dívida bruta, e que, se nada fosse feito, essa dívida poderá chegar a 100% do produto interno bruto em 2024, em 2025. Então, em lugar dessas tangiversões, por que não dizer como enfrentar a desorganização fiscal que o governo Dilma deixou para os brasileiros, porque é uma inverdade dizer que deixou para o governo, porque o governo não paga conta nenhuma, quem paga a conta é o povo brasileiro, é o trabalhador e é o empreendedor. Então, seria muito importante que nós pudéssemos ir adiante. Vossa Excelência, durante 13 anos, não atacou o Banco Central, que praticou aqui as taxas mais imorais de juros. E eu fico feliz em ver Vossa Excelência se associar às manifestações de tantos outros que pedem, na prática, que a taxa básica de juros possa considerar a realidade dos fatos da economia. Me perdoe, sim, mas eu acho que falta um pouco de autocrítica, falta um pouco de humildade. Vossas Excelências mergulharam o nosso país numa crise sem precedentes e agora faz um discurso como se fossem com cara de paisagem, com cara de Mona Lisa, como se não tivessem absolutamente nada a ver com isso. Me perdoe. Isso é desonestidade intelectual. Agradeço, eu quero agradecer a Vossa Excelência o à parte, agradeço, para que eu pudesse me manifestar. Eu agradeço. E quero também iniciar aqui a retomada do meu pronunciamento fazendo uma homenagem a Vossa Excelência. Vossa Excelência, que tanto gosta de trocadilhos, e iniciou dizendo que eu estaria confundindo pecado com penitência. Eu quero dizer que é Vossa Excelência que confunde alhos com bugalhos. Pior, Vossa Excelência não confunde somente. Vossa Excelência continua a enganar a população
população brasileira porque manipula os dados, porque distorce os dados. E eu desafio a Vossa Excelência, vamos ver qual foi a dívida, seja bruta, seja líquida, deixada pelo governo Lula e deixada pela presidente Dilma, comparativamente à deixada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. O governo neoliberal que Vossa Excelência tanto defendeu e que tanto entregou, porque eu não falo privatizou nem vendeu, entregou o patrimônio público, dizendo que era para bater uma dívida e deixou a dívida maior do que pegou. Vamos falar sim em taxa de juros, vamos falar. Está aqui, quanto foi a taxa de juros deixada pelo Fernando Henrique Cardoso? 45% ao mês. Por que que dizem que a presidenta Dilma perdeu a condição de continuar governando, e o Congresso disse isso a ela, a maioria, porque ela foi muito afoita em baixar as taxas de juros? Ora, nobre senador, até onde eu sei, Vossa Excelência chegou aqui nessa casa eleito pelo PMDB, o partido que sempre foi vice-presidente da presidenta Dilma, e agora vem dizer que a cara de paisagem é nossa? Os senhores é que têm cara de pau, me desculpe, eu não faço discurso assim não gosto, mas eu sou obrigada, diante da truculência que Vossa Excelência apresenta aqui, eu sou obrigada a dizer isso, eu sou obrigada a dizer que os senhores é que têm cara de pau, porque o que os senhores defendem não é o salário do povo, não é o emprego do povo que está se perdendo, não. Porque se defendesse isso, não admitiam uma taxa de juros baixar em somente 0,25%. Senadora, a senhora, eu já tinha lhe dado 17 minutos, então agora a senhora me pediu para ler a nota do seu partido, então eu queria, porque tem outros oradores aguardando, eu queria que Vossa Excelência, então, estou lhe dando 2 minutos. O senador Lindbergh estava solicitando a parte também, senadora. Eu acabei entrando no debate rapidamente aqui. Então vamos fazer o seguinte, senador Lindbergh, Vossa Excelência vai falar aqui sobre o mesmo assunto, retomaremos o debate, eu ficarei aqui também para pedir a parte. Por favor, senador. Pois então, não, o senador terá a possibilidade também de dizer que não está falando nenhuma inverdade aqui, porque os números não mentem, não adianta querer inventar número, o número está aqui. Quem que enfrentou o mercado financeiro foi a presidente Dilma. Quem está tirando-a do poder, por essa razão, são eles que a tiraram e agora estão apresentando essa PEC. E essa PEC está muito clara. Por que não corta gastos financeiros também? Porque não põe limite? Esse é o problema. Respondam só isso. E vamos à nota, presidente. Eu lhe agradeço agora muito. Já tem não, vamos à nota. Em defesa, e diante, senhoras senadoras e senadores, que aconteceu aqui no Senado, algo extremamente grave que eu e meu partido, nós temos a consciência que tem que ser avaliado do ponto de vista institucional. E assim avaliando, senadora Ana Amélia, nós publicamos hoje, uma nota que representa a opinião oficial do meu partido em relação, eu me refiro à chegada, não sei se podemos dizer, invasão da Polícia Federal no Senado Federal para prender alguns servidores e levar alguns materiais. E inicia assim a nossa nota. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada em 1789, após a Revolução Francesa, afirmava em seu artigo 17, em seu artigo 17, que toda a sociedade onde a garantia de direitos não esteja assegurada, nem a separação de poderes determinada, não tem Constituição. O Brasil está assistindo, nesses dias tristes para a legalidade democrática e o Estado de Direito, ao achincalhe desse princípio básico do liberalismo político. A invasão do Parlamento brasileiro pela Polícia Federal, com a prisão de integrantes da Polícia Legislativa na chamada Operação Métis, é um desses atos cheios de simbolismo. Demonstram que algumas carreiras de Estado, com o apoio de parte importante do Judiciário, decidiram usurpar um poder que não lhes cabe. Para isso, baseiam-se em uma campanha violenta contra o Parlamento brasileiro. E vejam os senhores, eu não estou falando uma campanha contra parlamentares, e sim uma campanha contra o Parlamento, senadora Ana Amélia. Não se trata do necessário combate político contra a maioria conservadora que se formou no último período, luta fundamental feita pelas forças mais
eventuais consequentes, mas do ataque aberto contra a instituição em si, sua existência, suas prerrogativas e seu lugar na ordem institucional. Essa busca por desmoralizar o poder eletivo não serve ao povo e nem ao país, e sim àqueles que querem liquidar a nação e, para isso, precisam garrotear qualquer vestígio de espaço para o contraditório, qualquer ambiente onde a arena política possa se estabelecer. Na nossa limitada democracia, o Parlamento, mesmo em seus piores momentos, é o espaço desse tipo que precisa ser preservado e defendido. Nesse sentido, merecem apoio as declarações dadas pelo presidente Renan Calheiro contra a operação. O senador, presidente de nossa casa, questionou a legitimidade da primeira instância do Poder Judiciário ter feito o que fez. E deve até ter ingressado já hoje com uma ação para ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal e esperamos que essa ação tenha uma resolução rápida. Aí eu pulo uma parte importante em observação ao tempo e respeito a Vossa Excelência, só para ler o final, senadora Ana Amélia, que se alonga, portanto, a história dos ataques contra o Parlamento brasileiro, também é cheia da mais viva resistência, que os parlamentares olhem para a história e não se acovardem diante do arbítrio, que as forças mais consequentes, sem prejuízo de combaterem firmemente suas posições, a posição da maioria conservadora das duas casas, saibam uni-las para sustentar as prerrogativas do Parlamento contra as forças que querem liquidar definitivamente a Constituição e a democracia. E peço gentilmente a Vossa Excelência, senadora, humildemente a Vossa Excelência, que solicite a inclusão na íntegra nos anais da Casa dessa nota que expressa a opinião do partido em relação aos ataques sofridos pelo Senado Federal nos últimos dias. Não estou aqui defendendo o interesse de quem quer que seja, não estou defendendo a impunidade ou que se cessem as investigações, não. Tão somente defendo e defende o meu partido que os limites da legislação e a separação entre os poderes seja vista, seja observada e, acima de tudo, respeitada. Muito obrigada.